Quero saudar todos os nossos irmãos e amigos na maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los ao mesmo tempo a meditarem conosco na Palavra de Deus. O nosso tema nesse momento, o tema da nossa reflexão é a excelência da vida cristã. E o nosso texto está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. E nós iremos ler aqui uma parte desse trecho a partir do versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Que Deus abençoe nossos corações para que, através dessa meditação, dessa reflexão, sejamos abençoados pelo nosso precioso Salvador. O tema geral dessa carta do apóstolo Pedro, dessa segunda carta, nós poderíamos resumir em um verbo: lembrar. A comunidade cristã precisava lembrar do que Pedro havia pregado e havia também escrito em sua primeira carta. Na primeira carta, ela é dirigida à comunidade da Ásia Menor, Capadócia, Ponto, toda essa região que Pedro esteve por lá pregando o Evangelho, que compreende a Antioquia da Síria e também parte da Babilônia, de onde ele escreve a primeira carta. E essa segunda ele escreve nos últimos dias da sua vida. Para a tradição, ele escreve de Roma, tendo João Marcos como seu compilador. E lembrar e se preparar para o retorno de Cristo, talvez seja a grande ênfase dessa carta. E Pedro agora está praticamente arrematando o assunto da sua primeira carta aos seus leitores, para que eles prosseguissem naquilo que aprenderam, tanto durante o seu pastoreado nessa região, em Jerusalém, por todas as cidades por onde andaram, ele, Paulo e também Barnabé, e também o próprio Tiago, o justo. Então, nós temos aqui essa carta. Essa carta é um desafio para cada cristão, para cada um de nós, porque ela fala da excelência da vida cristã. E quando nós olhamos para a excelência da vida cristã, o apóstolo Pedro ele elenca aqui alguns elementos que nós iremos ver. O primeiro elemento que ele elenca é a fé. A fé surge sobre um alicerce que, através do qual todo o nosso edifício espiritual é construído e toda a nossa carreira cristã é erguida. E é interessante porque a fé sempre é enfatizada. Por exemplo, no verso 1, aos que conosco alcançaram a fé. Que fé é esta? A fé salvadora, aquela
que o apóstolo Paulo vai falar aos crentes de Éfeso, que pela graça eles são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a própria fé salvadora não vem da obra humana, mas ela vem de Deus. E aqui no versículo 1, Pedro diz que essa fé salvadora não alcançou somente a ele, mas também aos demais eleitos dessa carta, no versículo 1. A fé foi uma vez por toda dada aos santos. Judas diz isso na sua carta no versículo 3, que o crente deve guardar, deve batalhar por esta fé, por esse ensino, que uma vez por todas foi dado aos santos. O segundo elemento que Pedro elenca aqui é chamado de virtude, ou seja, comportamento excelente, excelência no que fazer, boas qualidades. A excelência da luz é brilhar, a excelência do pássaro é alçar voos. Mas qual seria a excelência do homem e a sua finalidade? De acordo com Paulo, na carta aos Efésios, é que o homem foi salvo e foi criado para a glória de Deus, para honrar e glorificar a Deus. O cristão deve desenvolver a salvação para que ela opere nele, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com tremor e temor. Filipenses 2:12. A verdadeira excelência do crente, pois, é exatamente a veracidade da vida cristã. É chegar mais e mais próximo de se assemelhar com Cristo Jesus nos seus ensinos e na sua vida e na sua determinação de agradar ao Pai. O segundo elemento que Pedro enfatiza aqui no trecho é a ciência, ou seja, o conhecimento. Há uma espécie de sagacidade boa, a sabedoria prática, a ideia de saber discernir o bem do mal e fazer o bem, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, o que mostra o caminho por onde se foge do mal. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 14. A capacidade de não adicionar a virtude e comportamentos errados. Não podemos adicionar a nossa sabedoria como uma sabedoria para fazer o mal, mas sim para praticar o bem. Não podemos a cura para a falsa sabedoria. Não é menos conhecimento, mas sim mais saber. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Mas para o prudente o conhecimento é fácil de ser achado. Provérbios 14:6. O quarto elemento que Pedro enfatiza aqui, preciosos irmãos, é o domínio próprio. Temperança, autocontrole e equilíbrio. Significa controlar as paixões ao invés de ser controlado por elas. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito e o seu ímpeto. Provérbios 25:28. O domínio próprio, pois é a submissão do crente ao controle do espírito que opera em sua vida. Quantos e quantos de nós, irmãos, às vezes erramos por não termos o domínio próprio. E às vezes a pessoa não se domina
para não dizer, não domina a língua e de repente paga muito caro por uma besteira que fala, que depois de falada, hoje com a internet ganha até o mundo e aí fica difícil reconsiderar. O quinto elemento que Pedro propõe no nosso comportamento, na excelência da vida cristã, é a perseverança. A chamada santa teimosia, resiliência, permanecer firme no mesmo propósito. O cristão maduro não desiste, mas ele persevera. E ele demonstra essa confiança por não olhar para trás e prosseguir na sua carreira cristã para agradar o seu mestre. A fé verdadeira persevera, como diz Romanos 5, de 1 a 3. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E sereis aborrecidos e perseguidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo, disse Jesus em Marcos 13:13. Jesus também disse: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19. O sexto elemento que Pedro elenca aqui na excelência da vida cristã é a piedade, ou seja, uma reverência, despojamento de todo o nosso orgulho. A piedade demonstra até que ponto o que cremos afeta o que fazemos. Devemos referenciar o nome do Senhor. Devemos prestar reverência, ao nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 6. Deus deve ser, em extremo, temido na Assembleia dos Santos e grandemente referenciado por todos os que o adoram, diz o Salmo 89, verso 7. Devemos referenciar a casa do Senhor. Guardareis os meus sábados, os dias consagrados e o meu santuário, reverencieis. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:30. O sétimo elemento que Pedro coloca aqui para nós é a fraternidade, o amor pelos irmãos. O termo grego é phileos. Amor por aqueles que são da mesma pátria, do mesmo lugar, ou do mesmo sangue, da mesma cor, ou da mesma fé, como Paulo ensina-nos em Efésios capítulo 4, porque temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, somos batizados, experimentamos o mesmo Espírito, a mesma fé e o mesmo amor. O amor para com os irmãos constrange-nos, tanto o andar a primeira milha como a segunda, e dar a túnica como a capa. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa, disse Jesus. E se quiser te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Mateus 5, verso 40 e 41. O amor para com os irmãos acarreta ou significa levar as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, diz Paulo em Gálatas 6:2. Ainda que cada um tenha seu próprio fardo, sua própria obrigação, mas há momentos na vida cristã que nós precisaremos ajudar ou sermos ajudados por alguém.
A fraternidade cristã é demonstrada quando nós nos dispomos a animar os desanimados, a amparar os fracos e a sermos longânimos para com todos. Se não, vejamos o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,14. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. O oitavo elemento que Pedro fala a respeito da excelência da vida cristã é o amor. Em 1 de Pedro 4,8 ele já diz, né? Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Das virtudes cristãs, a maior delas é o amor, como bem coloca Paulo em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o amor é o maior. O coroamento do nosso avanço, o sucesso do nosso avanço na excelência da vida cristã é o amor. Se não tivermos amor, nada seremos. Primeiro o amor a Deus e depois ao nosso semelhante e de maneira especial aos nossos irmãos. Podemos concluir dizendo o seguinte, afirmando que cada passo nessa carreira aqui, nessa corrente da vida cristã por excelência, dá origem a um outro passo para que ela seja completa. No final, Pedro enfatiza duas coisas. A primeira ênfase que ele dá é negativa, como se vê nos últimos versículos. Aquele em que não há estas coisas, primeiro, é cego. Segundo, vê somente o que está perto. Terceiro, tem se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Verso 9. A outra ênfase, para a glória de Deus e nossa felicidade, ela é positiva. Aquele em que há estas coisas, verso 10, torna firme a sua vocação e eleição, jamais tropeçará. Será amplamente concedida a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 11. Então, irmãos, a excelência da vida cristã depende exatamente desse passo a passo, desses elementos virtuosos que o apóstolo Pedro coloca para que sejam observados nesta carta. Que Deus nos abençoe e viva, tenha, prossiga numa vida cristã com excelência para a glória de Deus. Amém.